Seja bem-vindo a mais um podcast Simplificando o Digital. Hoje nós vamos falar sobre o uso de inteligência artificial e os seus impactos no desenvolvimento de software. Por isso, hoje, eu estou apenas com desenvolvedores de software. Todo mundo aqui é programador e eu vou pedir para o pessoal se apresentar aí. Quem quer começar? Eu começo aqui. E aí, pessoal, me chamo Rian, sou programador aqui na Vise. Estou muito ansioso para debater esse tema com vocês, tema que está bastante em alta aí. E vamos para esse bate-papo aí. Isso aí. Meu nome é Wellington, sou também desenvolvedor e coordenador aqui na Vise. É um tema que a gente discute internamente aqui às vezes, então é interessante a gente expor isso também e vamos ver. Sou Bruno. Para mim também é um prazer enorme aqui estar participando desse bate-papo. Sou desenvolvedor web também, já Python há alguns anos. E para mim vai ser uma honra aqui participar, vai tirar muitas dúvidas. Acredito, Elcio, que isso aqui é um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé. Então, vai ser muito legal, que vai tirar dúvidas aqui, a gente vai fazer uma conversa bem legal. Legal, legal. Um esclarecimento aí, quem assistiu o último podcast viu a gente chamando o Ryan de Ryan, agora ele se apresentou, eu sou o Rian, né? Ele tem um problema de identidade, aí toda vez que você pergunta o nome dele, ele responde alguma coisa diferente. Né? É bipolar, fala, né? Meus pais me chamam de Ryan, de Rian, mas Ryan é mais bonito. Então tem gente que chama ele de Ryan, tem gente que chama ele de Rian. Vocês estão me confundindo. Deixa um comentário aí, o que você acha melhor? Ryan ou Rian? Vamos deixar a internet decidir, já que Muito você não bom. decide. Vamos lá, inteligência artificial. Inteligência artificial. Vocês já estão usando IA no desenvolvimento aí, suponho, né? Tá todo mundo Com usando. certeza. Você lembra a primeira vez? Lembro. Primeira vez, acho que no meu caso, foi o GPT, lá no comecinho dele, no 3.0, lá, a versão gratuita dele. Foi a minha primeira interação com IA. IA veio há muito tempo atrás, né? IA é antigo, mas na IA de hoje, foi o GPT. Um pouco do Copilot também, acredito que a gente usou bastante nas programadores aqui. Eu acho que eu comecei com o Copilot, porque ele tinha aquela versão gratuita, né, lá no começo, assim, eles estavam usando isso para treinar também o modelo, né? Eu usei lá e acho que foi a primeira vez. Eu acho que, no meu caso, foi parecido com o Wellington também. Foi o Copilot. Não sabia usar todos os recursos do Copilot ali, mas comecei a achar interessante. Depois passei um tempo sem usar, depois voltei a usar novamente, o ChatGPT principalmente. E hoje em dia eu já utilizo praticamente todos os dias. Eu também comecei com o Copilot. No primeiro teste, e aí para você que está assistindo aí, a gente, desenvolvedor de software, usa uma ferramenta para programar. Então, você vai escrever um texto aí, você abre o Word, né? Para escrever código, a gente abre um software para escrever código. A maioria do pessoal aí está usando o Visual Studio Code. Vocês estão usando o Visual Studio Code? Sim. Todo mundo aqui, ó, usando o Visual Studio Code. E eu não sou usuário do Visual Studio Code, eu sou teimoso. Eu uso um outro editor, né, chamado Vim. Um editor mais antigo. Eu sou um cara mais antigo, então acabei ficando preso lá. E então eu cheguei a trocar de editor um tempo por causa do Copilot. Instalei o Visual Studio Code, fiquei usando ele e tal. E depois, quando saiu o Copilot para Vim, eu fiquei tão feliz. Eu saí contando para as pessoas. Ninguém entendeu nada do que eu estava falando, mas eu precisava contar. Falei, tem Copilot para Vim, né? Tá bom, parabéns aí. Mas qual que é o impacto disso aí? O que vocês sentiram? Que diferença faz usar IA no trabalho de desenvolvimento? Produtividade, eu acho, de início, assim, né? Eu acho que facilita bastante coisas repetitivas, regras ali que são chatas, que você repete em muitos lugares, por exemplo, assim, não especificamente, né? Mas coisas repetitivas impactam bastante, você aumenta a produtividade, você tem mais tempo para pensar em coisa estratégica, na regra ali, como você quer resolver, do que perder tempo escrevendo aquela linha de código ali aquela linha de código não, aquelas coisas, aquelas regras repetitivas ali. Eu acho que produtividade. Acho que também na minha direção é a mesma, assim. E tem uma coisa que eu costumo usar no ChatGPT, que é transformar, por exemplo, um mockup, assim, um wireframe, em código. Então, às vezes, eu tenho uma ideia, assim, de como funciona a tela, monto lá no ScalaDraw, alguma coisa do tipo, bem um rascunho mesmo, e jogo para ele interpretar aquilo e ele gera lá o código, o CSS, o HTML, até um JavaScript lá, se eu conseguir descrever o que deveria acontecer e tal.
ele já monta para mim, assim, muito próximo do que eu rascunhei, sabe? Então, isso já me adianta bastante, principalmente quando eu não tenho um layout pronto, né? Eu estou criando algo, eu quero só que funcione, que fique minimamente decente, né? Aí eu jogo lá, ele gera para mim, e aí, ao invés de eu ficar gastando tempo montando cada parte da tela, estilizando e tal, eu mando para ele, né? Testo ali, vejo se funciona e boa, já vai para a próxima. Acho que isso aí realmente é um ganho interessante. Isso já entra a questão da produtividade que o Ryan falou aí, né? Sim. Quão profunda vocês acham que é essa mudança? A IA é só mais uma ferramenta para o trabalho que você faz, ou ela é uma revolução? Ela está mudando a programação? É difícil essa daí. Eu acho que ainda é uma ferramenta, Elcio. Eu acho que ainda é uma ferramenta, mas eu acho que vai revolucionar muito ainda os programadores. Eu acho que a revolução, a gente diz, mudar a forma de trabalho. Eu acho que vai mudar, sim. Acho que daqui a uns anos a gente não vai escrever tantas coisas como escreveu, a gente vai mais orientar e supervisionar o que a IA está fazendo. Eu acho que isso é uma revolução. Já tem bastante coisa disso. A gente ainda tem muitas coisas que ela não faz ainda, deixa questão de segurança, por exemplo, algo que tenha o tato humano ali, questão de experiência de usuário. Mas a revolução maior acho que ainda está por vir. Ainda acredito que seja uma ferramenta. Eu acho que os modelos ainda precisam melhorar mais, assim. A gente ainda precisa supervisionar, né? Acho que no momento em que ele conseguir avançar sozinho, digamos assim, né, com menos supervisão, aí sim a gente caminha para uma revolução, né? Então, mas por enquanto realmente eu também considero como uma ferramenta, assim, algo que aumenta sua produtividade, assim como uma ideia mais eficiente ali para o seu dia a dia e tal. Pegando o gancho aí do Wellington, no código, muitas vezes quando a gente está codando durante o dia e a gente vai consultar essa ferramenta, muitas vezes a gente percebe que nem sempre ela tende a nos dar o que a gente espera, né? Algumas vezes a gente acaba lidando ali com algumas alucinações aí da IA. Então, eu acredito que hoje em dia a gente precisa, com certeza, estar monitorando ali tudo que a IA nos entrega. Porque possa ser que a gente está recebendo ali algo que não estamos esperando, né? Apesar de ser, lógico, a ideia que a IA está passando ali, mas não é o que a gente espera. Então, sempre otimiza demais, ajuda, uma ferramenta auxiliadora muito poderosa, mas que sempre precisa ali de um olho de uma figura humana, né? Para Sim, validar. eu concordo muito com o Bruno. Eu acho que entra até num ponto de que não se dá para deixar a IA tomar conta total de alguma Dá coisa. não. Não, sem chance. Se não tiver aquela supervisão ali, é muito provável que aconteça algo crítico aí. Eu gosto muito do nome do produto da Microsoft, sabe? Começou dentro do GitHub, né? GitHub Copilot, e aí depois veio para o Windows, para o Office, então tem Copilot no Office. Tal. O nome, para mim, diz tudo, sabe? A ideia é ele não vai te substituir. Ele é o copiloto, ele está ali do lado, Verdade. precisa do piloto. Eu acho que eles foram muito felizes na escolha do nome para alinhar a expectativa, sabe? Cara, esse negócio vai deixar você mais produtivo, vai te ajudar com um monte de tarefas, mas é você que está fazendo. É você que está pilotando, é você que está dizendo para onde vai, as decisões são suas. Né? Perfeito. Eu acho que boa parte do problema que as pessoas têm com o ChatGPT, por exemplo, né? Agora com desenvolvimento de software com o cloud, é que tem gente agora acreditando que vai gerar software sozinho com a inteligência artificial que a gente existe hoje, com os modelos que existem hoje, a gente não tem tecnologia para isso. Gerar software. Gera, eu vi lá, um cara fez, não sei o que e tal. Sim, aí você põe no ar e tem limitações graves, sabe? Vocês podem falar sobre isso? Quais são elas? Que problema você vai ter se você deixar uma ferramenta de IA gerar um software para você? Teve um caso aí, né? Acho que recente aí, o cara, ele montou uma aplicação lá com o Cursor, se não me engano. Aí ele publicou lá no Twitter, né? Eu nem sei programar, olha, a minha aplicação rodando aqui. Aí os caras invadiram a aplicação lá, porque assim, tinha vulnerabilidade clara lá, invadiram, assim. E o cara ficou transtornado lá, descobri que ele não gerou uma aplicação minimamente segura, né? E derrubou lá, o pessoal invadiu, enfim, foi o caos lá para ele. Então, segurança é um ponto que é chave, né? Assim, você precisa
de um ser humano ainda para garantir segurança. Né? Acho que tem níveis também, né? Níveis de aplicação que uma IA, por exemplo, eu conheço a Bolt. A Bolt, ela gera software de uma maneira muito incrível. Você joga o script ali para ela gera ali o código na tecnologia que você quiser, diversas que tem aí, e já dá um preview para você no próprio lado, no site deles lá. E, por exemplo, se for algo bem simples, uma landing page, por exemplo, eu acho que ele dá conta. Mas algo mais complexo, que de segurança, eu acredito que não dá conta, precisa dessa supervisão aí. Isso, Elcio, eu acredito que entra a questão de contextos também. A IA ela é muito limitada, e se ela não tiver algum contexto ali para que ela possa colocar em prática aquele código, aquilo que ela está desenvolvendo, ela vai desenvolver o básico. E se você também começar a detalhar muito, descrever muito contexto, talvez a IA também não consiga entender o que ela pode te entregar. E ela vai entregar algo ali funcional, mas que sempre vai ter alguma lacuna, algum déficit de segurança de alguma parte ali que desejável pelo usuário. E a gente tem que contar também a manutenção dessa aplicação, né? Então, às vezes, ela até consegue ali fazer um setup, digamos assim, né? Ela consegue criar, mas aí surgiu um problema, a gente entra naquele problema dela começar a alucinar, assim, né? Então, ela gerou um erro, ela começa a trabalhar em cima daquele erro e vai gerando novos erros, né, um em cima do outro, e aí, talvez o código fique de uma forma tão grotesca que, se uma pessoa realmente precisar intervir ali, ela não consegue, né? Porque tá um código muito difícil de fazer manutenção. Então, acho que, além de criar a aplicação, a gente também tem que lembrar no médio e longo prazo, né? Essa aplicação ela deve viver ali por mais uns meses, uns anos pelo menos, né? E se alguém precisar mexer, aí já era, né? Você não consegue mais. Uhum. Com certeza. A experiência tem me mostrado que inteligência artificial é muito útil. Quer dizer, os modelos, a gente está falando dos LLMs, né, os modelos de linguagem que a gente tem hoje. É extremamente útil naquilo que o Ryan falou aí, tarefa repetitiva. Sabe? Eu tenho uma lista de 50 campos para montar um formulário. Eu escrevo o primeiro campo e o LLM olha aquele código ali e já me gera os outros 49. Né? Isso aí funciona super bem. Né? Agora, qualquer coisa que exija o raciocínio real, o trabalho real do programador, que não é esse, sabe? O trabalho de ficar copiando, quando é trabalho, a gente faz, é chato. Graças a Deus tem a IA, deixa ela fazer e tal. O trabalho real do programador, a IA não faz, né? Puxa, eu boto um problema de lógica no ChatGPT, ele resolve. Ele resolve porque aquele problema foi copiado, é um exercício, né? Tem milhões de pessoas que resolveram igual e tal. Mas escreve um problema do mundo real no ChatGPT, um problema de lógica do mundo real ali. Ele que dá respostas que às vezes não fazem o menor sentido, que qualquer ser humano vai ler e vai falar, não, isso aqui não faz sentido. Não é um técnico, um especializado vai ler e ver que não faz sentido, né? A gente às vezes esquece que esses modelos não são conscientes. Ele é só um gerador de números estatisticamente ali que gera texto para você. Ele não tem consciência, não tem raciocínio real. Né? E tem um outro limite aí que acho que é bem importante também, que é uma boa parte do trabalho do programador é lidar com pessoas. Desenvolvimento de software não é exatas, é humanas. Programação é exatas. Né? Programação é um pedaço do desenvolvimento de software. Os grandes problemas que a gente tem em projeto de desenvolvimento de software não tem a ver com o computador. Tem problemas assim, puxa, esse banco de dados não escala, não sei o quê, precisa melhorar a performance. Esse código não é seguro, precisa revisar. Esses problemas acontecem? Acontecem. Eles são a minoria dos problemas. Os grandes problemas de desenvolvimento de software têm a ver com pessoas. Com a decisão do cliente, com a comunicação com ele, com o moral do time, com decidir o que é melhor para o usuário e não o que alguém se apaixonou pela ideia ou coisa assim. Esses são os reais problemas que a gente tem e a inteligência artificial nem toca nesse mundo, né? Eu acho que a inteligência artificial que a gente está vendo hoje, ela não substitui o ser humano, não é essa a proposta, não vem para isso e tal. Não. Mas vocês acham que a IA já pode substituir um estagiário ou um programador júnior? Ainda não, com certeza não. Eu acho que não, eu acho que foi muito o que você falou agora, Elcio. Tem muita coisa que precisa do programador ainda. Mas eu também acho que ficou mais difícil para um júnior, hoje em dia, como uns anos atrás, 5 anos atrás, um júnior que fizesse um CRUD, usando JavaScript, alguma tecnologia,
era legal. Hoje em dia eu acho que todo júnior faz isso com inteligência artificial. Até júnior não, se eu colocar qualquer pessoa que mexe com o computador, ela consegue gerar um CRUD com inteligência artificial. Algum chat GPT, provavelmente. Eu acho que deixou o mercado mais difícil para a entrada de um estagiário, um júnior, dependendo da hard Ô, skills, Ryan, por exemplo. explica aí pro pessoal que tá assistindo ou ouvindo a gente, que não é programador, que diabo é um CRUD? É, Pois você vai criar, é o CRUD, é o Create, Read, Update, Delete. Você vai criar entradas, deletar. É o que você faz provavelmente quando você tá, vou dar um exemplo aqui. Não vou ter um exemplo pronto Seria aqui. um sistema de cadastro, sim. Isso, por exemplo, se você já usou um cadastro, é exatamente isso. Você atualiza seus dados ali, você cria o seu usuário. Você vai criar uma conta no banco, por exemplo. Você está criando sua conta, você quer atualizar seu e-mail. Você vai atualizar. Um banco é muito complexo, mas tem sistemas que são bem mais simples dessas funcionalidades. E eu acho, Quer dizer, voltando ao. se eu precisar criar um sistema de cadastro simples hoje, já tem inteligência artificial que consegue Já, criar e não precisa do programador. já, eu acredito que tem assim. Vai precisar do programador ainda assim, mas bem coisas. Se for um júnior, provavelmente ele consegue rodar essa aplicação com CRUD criado por IA tranquilamente. Acredito nesse poder da IA fácil. Mas voltando ao assunto assim, eu acho que não substitui ainda, mas eu acho que eles dificultaram a entrada de um júnior aí, questão de o júnior tem que ter muito mais hard skills aí para entrar no mercado hoje em dia. As soft skills também são muito mais importantes hoje com IA. Eu acho que ele dificultou essa entrada para eles. Eu acho que também depende do nível do júnior, né? Então, assim, se for aquele É, júnior que só sabe o CRUD, por exemplo, ele tá fora, entendeu? Ele vai ser substituído. Agora, se ele entende mais como extrair regras de negócio ou como olhar outras características da aplicação que não sejam especificamente código, né? Mas infraestrutura, enfim, escala da aplicação, ele está garantido ainda. Depende uhum. aí do júnior que a gente está falando, né? no mundo hoje a gente acho que pode dividir já o mundo dos programadores entre os programadores que não usam IA e os programadores que utilizam IA. Será que ainda Então, tem, Brunão? ah, Será que ainda Ainda tem tem programador que programador não que não usa? usa IA? É, então, aí a gente vem entre essa questão, porque se o dev querer se conter ou querer focar apenas ali no desenvolvimento, porque existe princípios, né, que alguns podem seguir de querer ser hard code ou não utilizar outras ferramentas adicionais. E como o Elton falou, então se você é um desenvolvedor júnior e não tem a prática ou tem uma certa resistência a utilizar inteligência artificial, com certeza você vai ficar bem mais atrás, né? Apesar de que o desenvolvimento é um elemento do programador, né? O programador ele precisa enxergar a resolução de problemas. Então ele precisa coordenar soluções, né? Então a IA ela vem para aumentar exponencialmente ali a produtividade né? E que a gente vai ter essa separação sempre, né? Que eu acredito que a esmagadora maioria dos devs já devem estar usando a IA, mas se alguém não focar ou não estudar, utilizar essa ferramenta para ajudar no dia a dia, com certeza ele vai ficar retrocedendo cada vez mais, porque a tendência é IA cada vez mais forte, mais aprimorada no desenvolvimento. eu acharia esse júnior um pouco ignorante veja bem, se ele é júnior, ele quer evoluir na carreira, ele tem essa questão de princípio de não querer usar IA, eu acho ele um pouco ignorante, porque Ou ele é até um um júnior. sênior, né? Eu acho que um sênior ele já está formado ali, ele já vem de muitos anos atrás, ele já deve ter as coisas que ele gosta ali, mas um júnior que tem evoluído no mundo de hoje, se ele negar IA, é muita ignorância. Eu acho que não é viável para ele de forma alguma. Uhum, é o cara aí com a ferramenta errada para o trabalho, né? Chegar lá ele é menos produtivo e tal. Mas não tem um lance assim também de que se o Júnior ficar usando IA, ele nunca aprende? O GPT que O programa uso para ele, errado. Problema, né? O uso errado da Isso. IA seria esse, né? Tipo, você deixar a IA fazer tudo para você sem querer saber o que ela tá fazendo. Isso aí vai gerar também, igual a gente falou, vai gerar erros, que igual o caso do Twitter do rapaz aí, ele deixou a IA gerar para ele e gerou um monte de erro, o pessoal invadiu. Não pode ser o uso incorreto se ele ficar usando dessa maneira. Tem que buscar usar e entender o que ela tá fazendo, obviamente.
E é tentador, né? É tentador para um Tentador, programador ver exato. aquela ferramenta poderosa na sua frente. Eu quero fazer tudo aqui, o que eu puder fazer com ela. Então, obviamente que ele vai ser tentado a desenvolver boa parte do código do projeto utilizando IA e muitas vezes deixando ali de conferir, de validar, homologar para que aquilo seja realmente funcional, operacional, né? E não traga nenhuma ação inesperada aí na publicação. É aquele ponto em que você precisa ser o copiloto, né? Então, O piloto sempre. quer dizer, desculpa, você tem que ser o piloto, né? E você está usando a IA como o seu copiloto, né? Aí, Isso. no caso, quando a pessoa deixa ela como copilota, né? Aí é o problema. Aí Sim. ela ficou ali refém de tudo que vai ser gerado, né? IA deve mudar também, eu acho, a formação dos profissionais, então, né? O cara poder entrar no mercado de trabalho. Porque tem esse dilema, cara, eu sou de uma época em que o estudo formal de programação era muito incipiente, sabe? Eu desisti da faculdade porque eu estava dando aula para os meus professores. Comecinho da internet, eu tinha acesso à internet, pouca gente tinha, sabe, na época. Eu tinha no trabalho, conseguia ter acesso à internet e tal. Comecei a estudar programação sozinho lá. Quando eu fui para a faculdade, meu professor estava estudando as coisas que eu já sabia, sabe? Então, eu vi que não... E aí, naquela época, eu percebi isso muito acontecer. A pessoa buscava uma formação básica o suficiente para ela se tornar produtiva, para ela gerar algum tipo de valor. E aí ela ia para uma empresa e lá ela aprendia de verdade, sabe? Então tinha aquele negócio de, cara, o cara entrava como estagiário e punham na mão dele aquelas tarefas que eram menos nobres. Você não vai pagar um programador pleno para ficar fazendo aquilo ali, porque é um negócio, pô, tem um relatório que tem 50 telas iguais e é chato de fazer, e o programador pleno é mais caro, você quer gastar o tempo dele em alguma coisa mais nobre, aí a gente punha na mão do estagiário. Eu fui esse estagiário, sabe? Eu fiz um monte de trabalho ali que é repetitivo, mas para mim funcionou como um aprendizado. Eu estava fazendo e aprendendo, eu estava treinando, eu estava praticando e tudo mais. Né? Hoje esse cara não tem lugar no mercado, né? Ele vai aprender na faculdade e aí, cara, não é uma crítica às faculdades. A faculdade tem um tempo limitado. O cara tem um currículo extenso e pouco tempo para praticar, entendeu? Ele não está sendo pago por aquilo, ele está pagando por aquilo e tal. Então, talvez isso crie uma lacuna de formação aí, né? Onde é que esse cara vai aprender a programar? Onde é que ele vai aprender a programar para o mundo corporativo, né? Eu aprendi a programar sozinho em casa, mas fazia joguinho, né? Não fazia software. Então, isso talvez mude um pouco o cenário, as faculdades, as escolas de formação de programador precisam pensar nisso. Né? E tem esse outro desafio também, que é que você está aprendendo agora. Eu costumo aconselhar hoje, mas eu sou um cara da velha guarda, eu costumo aconselhar hoje para quem está aprendendo a programar, não usar IA. Escreve o código você tem que saber. Quando você estiver confortável, quando você olhar para um problema e falar, não, isso aqui eu sei resolver, eu já resolvi um igual. Eu não quero ter que escrever esse código de novo. Aí você liga a IA, ela vai escrever para você, você sabe ler aquele código, ver se ele é diferente do que você escreveria. Sabe? Então, acho que tem uma série de desafios que são muito novos aí em relação à formação, né? Com certeza. Você dominar ali o que você está fazendo antes de você jogar uma responsabilidade, né, para IA. Eu acho muito interessante essa questão, porque assim, nós temos um mundo aí vasto, né? O desenvolvimento ele é por si só complexo, mas que se uma vez que você é tentado a deixar a IA trabalhar por você, então você cada vez vai ficando mais dependente da inteligência artificial e um problema real que surgir, você vai ficar impotente. Você vai ficar ali completamente dependente, talvez ali já procurando a IA para resolver esse problema, que na verdade você não conseguiu identificar a origem e muito menos a solução. Então, eu acho muito interessante aí dominar aquele conteúdo, aquela ferramenta, estudar e depois sim, você se sentir confortável para usar a IA, para lhe auxiliar. E acredito também que seja um problema não problema, né? Eu acredito que seja um receio de empresas que querem contratar um júnior hoje em dia, um estagiário.
por exemplo, eles devem, não sei se tem esse receio de olhar para um júnior e pensar, sei lá, provavelmente eles enviam algum case para algum júnior resolver, e chega nesse case e eles falam, pô, esse código é totalmente gerado por uma IA. Aí, não sei se esse receio deles, pô, será que ele realmente sabe o que ele está fazendo? Ou ele entregou na mão da IA para fazer isso? Não sei se eles também têm esse receio de contratar um programador que não sabe programar, só sabe copiar código de IA, né? Aquela Talvez dúvida de para que eu tô pagando esse cara, né? Você podia ter só pedido para IA gerar. E também aquela dúvida de se esse negócio der problema, esse cara vai saber corrigir, né? Exato. Ele entendeu esse código. Eu acredito que seja um pensamento das empresas, assim, ao recrutar algum profissional novo na área. Isso também gera um problema para as empresas, se a gente for avaliar, né? Porque, por exemplo, um teste técnico hoje já não tem tanto valor mais, né? Porque ele pode simplesmente preencher lá uma conta dele no GitHub, por exemplo, só de código gerado por IA, né? Então, também gera um desafio na seleção de pessoas ali, né? Porque você já não consegue mais distinguir se aquilo foi gerado por IA, se a pessoa realmente fez ali e talvez usou a IA como um complemento. Também é um desafio bem grande. Sim. E só para perguntar para vocês aqui, qual você acha que seria o caminho para essas empresas fazer, testar o profissional? Sei lá, um case ao vivo, um case de lógica monitorado. Eu acompanho bastante no LinkedIn, o pessoal hoje em dia eles usam ferramentas no navegador que ele monitora a sua aba, né? Então você não vai conseguir pular para IA. Claro que tem os malandros que devem usar o celular ali colado na tela e deve conseguir usar sim. Mas vocês acham que tem algum caminho que pode seguir para saber quão técnico é aquele profissional? O ao vivo seria bom, né? O problema é a escala, né? Pensa, se eu tenho lá uma seleção com, sei lá, 50 pessoas. Imagina eu alocar um funcionário da empresa para acompanhar um possível, né, um candidato ali por 30 minutos, por exemplo. Mas olha, né, são 50 pessoas tentando, né? E aí vira um problema de escala, né? Você começa a ter dificuldade para acompanhar, né? Mas eu acho que realmente ainda é a melhor opção. Nem que você monitore a tela dele, né? Acho que nem precisa de muita extensão, mas se você conseguir ver a tela dele, você vai vendo, né? Que ele está digitando, pelo menos, talvez ali compartilhando a câmera, né? Você vai vendo a pessoa. Acredito que seja uma direção. Esse tema aí vai entrar numa polêmica, que eu vejo muita gente reclamando desses screeners, né? Esse teste ao vivo, que te pede para compartilhar a tela, escrever código ali na hora e tal. E eu entendo isso, cara. Tem muita gente, principalmente iniciante na área, que fica muito inseguro, né, com o teste ao vivo. Bate um nervoso. E, puxa, nem todo mundo tem essa habilidade de trabalhar sendo observado ali e tal. Sim. Mas, por outro lado, a gente começou a aplicar um teste ao vivo super simples nos processos seletivos há um tempo atrás, sabe? E era realmente super simples mesmo. Era assim, leak code nível básico, sabe? Um negócio de qualquer um de vocês três aqui resolveria o teste em 1 minuto, sabe? E, cara, 90% dos candidatos não faziam o teste. Então, assim, se põe no lugar da empresa também. Pô, eu sei que é chato você compartilhar a tela, fazer um teste ao vivo ali e tal, mas tem muita gente nessa área tentando, se candidatando a cargos de programador, sabe? E que é incapaz de programar. Eu acho que a IA torna esse problema pior, né? Sim. Porque esse cara incapaz de programar, esse cara vai viver, e aí eu já vi isso, né? Estou no mercado corporativo há um tempão aí. Aquele cara na equipe que ele pega as tarefas não técnicas para fazer todas, sabe? Puxa, não, eu faço o relatório da reunião aqui. Ah, tem reunião com o cliente, pode deixar que eu vou, ele vai, fala bonito na reunião com o cliente e tal. É aquele cara que tem sempre uma opinião muito forte sobre a tecnologia que tinha que ser usada, sobre a solução dos problemas, e ele vai falar, não, porque o banco está desnormalizado, a gente precisa revisar esse negócio. Ah, não, porque aqui nesse lugar, a forma como a gente construiu os conectores de banco de dados torna a performance ruim e a gente devia trazer responsabilidade mais perto do cliente, as regras de negócio estão no lugar errado. É sempre um negócio assim, pouco prático, né? Não tem uma ação imediata, não, pega aqui, escreve um código e tal, uma discussão e tal. Esse cara entra numa empresa e fica uns meses ali enrolando, sabe? Até que o pessoal olha, bom, não tá produtivo, né? E aí ele vai para outra, e faz uma carreira assim, sabe?
com IA, isso piora muito, né? Porque Sim, esse cara vai de com fato certeza. produzir código que vai depois para produção, e quando esse código der problema, ele não está mais lá, outra pessoa vai pegar para dar manutenção, vai ler aquele negócio ali, sabe? Nem toda empresa tem processos formais de pull request, para pegar esse. Vou usar uma palavra forte aqui, mas você não entender, pegar o impostor, sabe? Então, eu não sei, eu tenho muita preocupação com a manutenção dos códigos de IA. O Wellington falou bastante disso aí, né? A gente que é programador, a gente passa mais tempo lendo código do que escrevendo. Não sei se é assim a experiência de vocês aí, mas geralmente é isso, né? A gente vê nos filmes de hacker o cara trabalhando ali com os dedos no teclado. Eles fazem isso porque senão ia ficar muito chata a cena no filme, né? Mas Isso. boa parte do tempo você vê um programador trabalhando, ele tá assim. De fato, Exatamente. de fato. Olhando, lendo, entendendo. Então, se a gente escreve código ruim de ler, ruim de dar manutenção, a gente não está sendo mais produtivo, né? Tem algum jeito de usar IA e gerar código bom de dar manutenção? Acho que tem. Acho que a IA vem. Tem que ter a revisão rigorosa, mas a IA vem. Se você pegar no pé dela ali, o GPT, por exemplo, se ele te mandar um código, você fala, aí você já tem que entender. Você fala, refatório aqui que não tá legal. Acho que ele faz sim esse trabalho para você, mas tem que ter a revisão rigorosa ali. Não tem jeito. Acho que sem a etapa de uma pessoa revisando, acho que não tem como. Assim, ele vai exagerar ali na solução, ele pode começar a fazer manipulações ali que não deveriam. Às vezes, você entrar na documentação da ferramenta, ele lá tem um aviso de todo tamanho que não é para mexer naquele tipo de variável, naquela estrutura, porque ela é interna, vai dar problema depois. E aí, o ChatGPT vai lá e mexe internamente. Então, assim, realmente precisa de alguém lá para decidir se realmente presta ou não presta o código. Uhum. Tem jeito. Eu acredito que se você fracionar o que você pretende fazer, você tem alguma demanda um pouco grande ali para você executar, para você codar, e se você fracionar em partes ali para você talvez ali descrever para alguma inteligência artificial, ela vai te entregar algo próximo do que você quer, porque você está fracionando a ideia. Uma ideia que é complexa, você fragmentou ela em várias partes, em partes mais simples, e aí, então ali com certeza eu acredito que você vai ter algo mais próximo do real, do que você precisa ali para o seu projeto. Sempre lembrando, né, da ideia do Copilot. Então, você vai conduzir, você vai guiar, mas acredito que é mais fácil e acaba se tornando mais produtivo, porque é algo que a IA consegue entregar mais precisamente, e por ser pequeno e mais fácil de entender, você vai validar mais rapidamente. Eu acredito que nesse sentido também a gente pode ter algo bem produtivo. Quer dizer, você tem que fazer o papel de chefe da IA, é isso? Chefe. Ficar no cangote ali, porque senão. Uhum. E digamos, a gente está falando aqui de IA, mas não pode esquecer que existem outras ferramentas, né? Então, não custa nada, dependendo do que você está fazendo, de consultar a documentação ali da ferramenta que você está usando, né? Ou mesmo um Stack Overflow, alguma coisa do tipo. Porque às vezes a solução que a IA foi treinada, ela já é antiga, por exemplo, né? Então tem soluções mais novas que às vezes está na documentação, mas ainda não está no modelo ali da IA. Então, a gente não pode esquecer das outras ferramentas também, né? Então, não precisa ficar cego somente ali no que ela te oferecer e você já aceita ou tenta trabalhar só com ela, né? Consulte outras fontes também, vai complementando, né? A gente não pode esquecer disso. Eu cheguei a ver algo parecido, não sei se o Stack Overflow aí a consulta, mas eu cheguei a ver que elas consultam documento de ferramentas específicas se você perguntar para ela, né? Ela vai, mostra que ela está consultando tal documentação da tecnologia que você falou. Mas eu acho que são IAs mais avançadas aí, as últimas versões aí. Será que tem como fazer o contrário? Usar IA para diminuir dívida técnica, para tornar o código melhor, para Otimizar. É um dos focos, né, da IA também, otimizar o que já foi feito, por exemplo, ali tem algum código com muitos ifs, muito while, muitas condições, ali a IA pode também otimizar isso, né? Pode reestruturar aquele trecho de código, tornando ele mais otimizável.
quer dizer, na mão de quem sabe o que está fazendo, a gente cai sempre no mesmo problema, né? Exato. A IA tem que Como ser fugir posta na mão de alguém que sabe o que está fazendo. Né? Sim. E falando de segurança, né? Vocês falaram aí do rapaz que. No outro episódio, inclusive, o Igor falou sobre isso também, né? O Wellington trouxe agora o caso. O rapaz que construiu um software ali, colocou no Twitter e tal, depois de um tempo ele precisou tirar, falou, pô, meu software está sendo invadido e tal. Né? Fazer a IA gerar software para você tem impactos na segurança do que você está desenvolvendo? Ah, tem sim. Mas positivamente, pensando em algo para ajudar, eu acho que também a gente poderia ter, no caso, né? A IA pode te ajudar na segurança. Ela não vai fazer, lógico, ela vai te ajudar a montar a segurança ali, analisar, fazer toda a análise, mas também tem lacunas aí. Você também tem que olhar isso, ver se a análise dela está correta. Mas positivamente ela ajuda também a você se prevenir de vulnerabilidades, mas também se você não iniciar ela com isso, você só deixar ela iniciar algo, ela não vai lidar com isso, você vai ter que usar ela à parte, né? Eu acho que você pega um braço dela e leva só para análise de segurança. Eu acho que positivamente ela ajuda você também com isso. E tem a segurança dos dados também, né? A gente também tem que tomar bastante cuidado com o que a gente entra, né, com informação, porque o que entra de informação também é usado para treinar o modelo, né? Então tem que tomar cuidado para não inserir informações sigilosas, né? Então, até vi uma notícia, foi há alguns meses, em que uma empresa ela descobriu que o código do repositório privado dela, do GitHub, estava no ChatGPT. Então, quando eles faziam uns prompts lá específicos, assim, sobre como eles resolveram um problema, o ChatGPT sugeria a solução que estava no repositório deles. E aí, o que eles descobriram lá é que esse repositório, ele estava privado, mas ele ficou, por uma janela bem curta de tempo, ele ficou público. E aí, quando ele ficou público, o Bing indexou todo o conteúdo do repositório, e aí o ChatGPT puxou do cache do Bing. E aí, pronto, vazou a informação e ficou open source, digamos assim, né? Ficou código aberto ali, uma coisa que estava no repositório privado, né? Então, houve um deslize ali de segurança, então até a empresa destaca isso no final, que cada vez mais nós precisamos ter mais cuidado com esse tipo de erro, né? De publicar informações que são sigilosas. Então, ali foi um deslize, né? Então, ali, às vezes, numa mudança de configuração do repositório e tal, alguém, sem querer, trocou ali as permissões, né? Deixou público. E, assim que percebeu o erro, retornou ao valor anterior, né? Privado, mas já tinha sido indexado. Então, às vezes uma coisa tão simples, né, que às vezes a pessoa imaginou que não teria nenhum tipo de consequência ali no futuro, e agora está alimentado nos modelos aí de IA. Então, o código seu lá, que foi, né, a empresa gastou dinheiro, né, literalmente para construir aquilo, agora está disponível aí para qualquer pessoa e que pode dar uma vantagem desleal, né, para os concorrentes e tal. Então, é um problema bem sério. Parecido com isso, seria Imagina, se o sujeito gastou uma fortuna para resolver de um jeito genial um problema de negócio. O concorrente chega lá e pede pro Copilot: resolve esse problema para mim. E ele te dá exatamente a solução. Exatamente. Era um caso de LLM, por sinal. Os caras conseguiram. Aí meio que vazou lá o modelo que eles estavam usando, vazou o README, assim, então tinha instrução de como. Vazou o repositório inteiro, né? Então tinha como fazer o setup do projeto, executar, e, enfim, toda a descrição lá de como ele funcionava. Assim, para a empresa foi algo muito impactante, né? algo semelhante que poderia acontecer seria alguém com acesso, né? Colar esse código na IA e levar para a IA de bandeja, né? Esse código Sim. que a empresa gastou muitos milhões. Sim. A tokens, né? Acho que chegou a ter alguns casos assim, né? Então, às vezes no Copilot, que você às vezes selecionava lá, colocava o token, e aí nas primeiras versões do Copilot ele começava a sugerir tokens, né? E aí o token era de alguém. E aí começou a dar problema porque a pessoa ela tinha usado o Copilot no código dela lá, um arquivo de configuração, alguma coisa do tipo, que tinha tokens. E de repente ele está sugerindo aquele mesmo token, porque segue a mesma estrutura para outra pessoa, né? Mas aí foi melhorando, né, o modelo para evitar esse tipo de coisa. Mas... não, peraí, calma, deixa eu ver se eu entendi isso aí. Porque o caso da empresa que você falou aí, né?
Não foi uma falha de segurança da IA, foi uma falha de segurança da empresa, e a inteligência artificial só publicizou a falha, né? Mas durante o período que ficou público o repositório, qualquer um podia ter copiado aquele código. Uma vez que alguém copiou, tá na internet, já era e tal. Então, assim, é claro que a gente não espera que uma empresa séria que está aqui entregando uma solução de inteligência artificial seja o vetor de propagação desse código, mas a origem da falha está lá na empresa que... Agora, esse segundo cenário que você colocou, ele é muito preocupante, que é, eu estou usando o Copilot, no meu projeto aqui tem um token pessoal, eu não publiquei ele, nada disso, e esse token começou a aparecer para outras pessoas? Lá no começo aconteceram problemas assim, né? E aí o modelo foi melhorando para evitar senhas vazarem e tal, né? Que ainda estava naquela fase de testes, então tudo que você colocava no Copilot, ele era alimentado no próprio modelo, né? Então ele era treinado com base naquilo. Então poderiam acontecer ainda casos de vazamento de Wellington, códigos internos e tal. no caso, você fala no Auto-Suggestions, que é um recurso do Copilot. Ele trazia uma sugestão de um token que era de alguém. Poderia ser de alguém, né? Aí você não sabe exatamente quem, né? Aí seria um risco ali que você estava correndo. Mas aí, normalmente, esse tipo de situação, você tem... O próprio GitHub, ele consegue desabilitar algumas chaves, né? Então, quando ele detecta lá um vazamento de... Por exemplo, quando você faz um push em um repositório público e tiver um token lá, ele já invalida. Tem algumas coisas assim, né? Então, acabou amenizando o efeito por causa disso, né? Mas essas versões iniciais de IA realmente tinham esses problemas, né? Segurança Um negócio que acho que todo mundo tem que lembrar é que se você está usando o GitHub para, por exemplo, autocompletar o código, né? Aquele trecho de código que você escreveu antes dele autocompletar está sendo enviado para a Microsoft. Está confiando na segurança da Microsoft. Que, ok, é uma grande empresa, tem uma super reputação e tudo mais, mas o código está saindo do seu computador, está saindo do ambiente da sua empresa e está indo para um terceiro. Né? Está usando o Gemini, você está enviando seu código para o Google, sabe? Então, a gente tem que lembrar disso e as empresas precisam criar suas políticas tendo isso em mente, né? Então, são grandes empresas, tal, mas existem riscos envolvidos. E isso também preocupa muito porque tem um monte de gente agora, empresas pequenas, criando soluções de IA, soluções para análise de código, para teste de vulnerabilidade, que às vezes é uma empresa pequena, criada por 2 programadores que se conheceram, fizeram uma startup ali e tal. E, poxa, super legal, né? Muito interessante incentivar o empreendedorismo, mas aí você está fazendo um código que é para uma mega corporação, um negócio super seguro e tal, e você está enviando o seu código para uma empresa que 2 caras fizeram no sofá o modelo, sabe-se lá como isso está hospedado, que tipo de política de segurança eles têm. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Sim. E também, na verdade, levanta outra questão, né? Mesmo tendo a política ali de não usar a ferramenta, como que você realmente garante que ninguém ali da empresa não está compartilhando, né? Porque é muito fácil, você tem acesso ao código, né? Você pode copiar tranquilamente ali. O que me garante que todo mundo realmente está seguindo todas as regras ali, né? Não está acessando nenhum tipo de mecanismo que possa absorver o código, né? Realmente é uma situação, vai gerando novos problemas também, né? E para teste automatizado, a IA ajuda de algum jeito a rodar testes, escrever Ajuda. testes? Eu acho que é o que eu mais utilizo é para isso. Escrever teste, aí ela escrevendo, eu avalio ali, vejo se é realmente aquele cenário. Ela às vezes traz até cenário que eu não imaginei, isso é bem legal. E ajuda bastante. Questão de testes, eu acho que é um ponto bem forte. Eu acho que para código, principalmente meio padrão, assim, não um boilerplate, assim, acho que ajuda bastante. Mas em termos de, quando você tem ali algo que é bem específico da regra de negócio, eu acho que já não ajuda tanto, sabe? Porque você deveria construir o teste considerando o problema ali que você está enfrentando, que tipo de solução você vai aplicar, e você vai gastar muito tempo explicando, talvez, para IA,
o que você realmente quer atingir ali, porque às vezes não está tão explícito no código ali, né, nos comentários e tal, porque você tem a regra de negócio na cabeça, mas você precisa criar o teste que valide aquela regra, né? E aí talvez nesses momentos, não sei se ajuda tanto, mas Às vezes é mais fácil você escrever logo o é, código do que você cria escrever a lá. regra de negócio em português, né? Exatamente. Porque aí, por exemplo, é bem comum às vezes você ter digamos, uma função que tem um comportamento que é bem explícito em relação à regra de negócio. Ela resolve aquela regra de negócio. Mas aí, internamente, você precisa chamar uma função aqui, uma outra função ali, que é bem básica, do tipo, formata esse campo, ou limpa aqui tal informação. Para essas subfunções, né, essas menores, beleza, o teste pode ser bem simples, a IA faz tranquilo, porque é essencialmente interpretar o código ali e montar o teste, né? Agora, em regra de negócio, eu acho bem complicado. Assim. Você vai gastar muito tempo ali tentando explicar e não faz sentido. Não tem como ela saber também, né, Wellington, assim, tudo que você precisa utilizar ali. Se a gente considerar as integrações, retorno de integrações, então a IA não tem como prever tudo isso. E às vezes você precisa mocar manualmente ali algo para poder seguir, passar aquele teste. Então, assim, É, não tem essa complexidade de algo mais específico, a IA não conseguir lidar, e você vai perder tempo explicando muito, sem garantias de que ela vai te passar no final algo funcional. Então, realmente aí precisa ter digamos, um cuidado maior, já que ela não tem ali acesso, e nem você pode repassar todo o contexto do que você quer para o teste. E, por exemplo, regra de negócio, muitas vezes você, se a gente quiser seguir numa direção de TDD, né, de montar o teste primeiro, você não tem nem o código ali para IA acompanhar e tentar montar um teste que atenda É todas as mais fácil o linhas ali. contrário funcionar, né? Você escreveu o É, teste, aí a IA, com base no teste, escreve o código para você. Isso, exatamente. Então, exato. assim, aí vai depender, e para você definir as regras de negócio, é difícil de você escrever, porque às vezes aquilo lá foi comentado numa reunião, então você tem aqui umas observações, mas talvez, né, tenha que lembrar, perguntar à pessoa, e aí entra o fator humano, né, do desenvolvimento, né, de entender, interpretar ali as informações, conversar com as pessoas responsáveis. Isso tudo reflete no código, no fim das contas, né, mas é algo que a IA ainda, né, não consegue fazer, assim, né, a gente não tem esse nível de interação. Né? Uhum. E teste de segurança? Será que a IA ajuda? Pentest, detectar bugs, analisar código atrás de vulnerabilidades, esse tipo de coisa. Olha, eu acho que ajuda, mas a IA ela não é necessária, né? Porque já existem ferramentas que fazem isso sem precisar de modelos específicos, né? Então, existem ferramentas pagas, enfim, que você coloca o seu código e ele faz uma análise ali de sintaxe e tal, para identificar, porque ele, de certa forma, acaba sendo uma IA, mesmo que de forma muito simples, né? Mas ele já tem ali alguns modelos, alguns padrões de erros, né? Ele vai catalogando aquilo e já sugere para você. Eu acho que isso aí é bem útil. Sim. Também acredito que tenha também, mas é a mesma coisa, né? Ainda precisa da auditoria humana ali. É. Uhum. O máximo que ele vai te falar assim, olha, é potencialmente perigoso, né? Mas aí falta a pessoa falar assim, é realmente perigoso. E vai lá e conserta ou não, ele está alucinando aqui e ignora. Os especialistas humanos ainda estão É, com emprego garantido, então, né? por um Legal. tempo. Bem isso. Bom, a gente passou o programa inteiro falando de hoje, do que a IA pode, do que a IA não pode, né? E para o futuro? Gente, vamos falar do que vocês esperam do futuro da IA no desenvolvimento de software. Primeiro vamos falar do que os profissionais precisam aprender. Sabe? Alguém está começando carreira hoje e tal, que conselho você daria? Eu acho que se fosse na parte do aprendizado aí, eu ainda seguiria a mesma direção do Elcio aí, de tente fazer o máximo possível na mão, né, ali, tente entender, faça da forma antiga, digamos assim, né, então vá na documentação, explore, nem que você fique navegando lá por horas e horas, mas enfim, você é um tempo investido no seu aprendizado, né, então ali realmente precisa dessa etapa, e aí assim que você tiver o controle ali da situação, conseguir entender, aí sim você aprende a usar a IA. Então, sempre ponderar
o que ela sugere, né, e estudando as ferramentas, como perguntar, né, então às vezes existe um problema ali de como comunicar, né, como explicar o problema, então ali é uma parte importante também, mas tudo em etapas, né. Sim, eu concordo com o Hélito, acho que tem que se focar em resolver problemas. Resolva problemas, assim você vai aprender, vai saber julgar uma IA, né? E você resolva problemas reais sem usar IA. Depois, no futuro, vai ser bem mais fácil aprender qualquer coisa, avaliar qualquer tipo de ferramenta que você utilizar. Vocês estão falando sobre aprender as skills, as habilidades que os programadores têm que ter e tem que ter hoje, que sempre tiveram que ter, né? Mas tem habilidades novas que, por causa da IA, as pessoas vão ter que aprender? Ah, com certeza. Sim. Eu acho que vai gerar novos cargos também, né? Em questão, por conta da IA ficar mais poderosa, vai ter o cara específico para treinar uma IA, aquele cara que é contratado só para ver, acompanhar o que a IA está fazendo. Eu acho que no futuro vai ter sim. Acho que, inevitavelmente, a pessoa ela precisa ter uma habilidade de comunicação. E porque, assim, hoje, se ignorar a parte da IA, ela precisa ter, mas ali ela está conversando com um humano que tem o contexto da situação, né? E ali, inevitavelmente, ela vai ter que aprender a comunicar melhor, né? Escrever melhor, escrever de forma mais concisa, até erros, assim, de gramática, assim, ele vai ignorar, mas fazer sentido, né? Tem que ser explícito no que precisa, né? Deixar bem claro ali os termos. Acho que inevitavelmente a gente ganha não só na IA, né, mas na comunicação do dia a dia, a pessoa começa a entender o problema numa visão mais externa, né? Então, olhando o problema de fora, como que eu explico isso? Então, isso serve, por exemplo, às vezes numa conversa com um cliente, ou alguma coisa do tipo, como que eu resolvi o problema? Então, ele vai reaproveitar, digamos assim, aquela habilidade que ele usou com IA para explicar para o cliente, porque essencialmente o cliente também não sabe da solução técnica, né, específica, mas ele pode aprender ali a melhorar essa habilidade de comunicação. Acho que soft skills vem bem forte, né, Wellington? Sim, sim. Cara, eu tenho uma notícia aqui, acho que todos ficaram cientes já de um cara, né, que nos Estados Unidos, um CEO que anunciou, né, que estava demitindo toda a equipe de desenvolvimento, então, e fez também um anúncio lá que a IA iria substituir. Então, ele depositou toda a responsabilidade de todos os seus projetos, de todos os seus clientes na mão da IA. E na notícia aqui do IGN Brasil, diz que poucos dias depois ele procura desesperadamente por programadores, né, para retornar ao antigo posto. Então, nesse sentido aí que a gente está falando de segurança e apesar dos grandes avanços, né, que a gente está tendo na IA, a gente vê que é impensável ainda a gente tem um problema de deixar toda a responsabilidade, né, de algo complexo nas mãos da IA. Então, não só esse relato específico, mas muitas pessoas, né, têm essa mentalidade de que talvez daqui a alguns anos mais de pesquisa, de aprimoramento da IA, que ela já vai ser possível substituir os programadores. E eu não acho que a gente vai poder chegar, né, nesse raciocínio, vai chegar a essa realidade, porque sempre vai precisar, novas vagas vão surgir, como o Ryan falou aí, de pessoas que precisam ali acompanhar, treinar esse IA de forma adequada, de forma que a empresa necessita, com base nos dados que a empresa tem, até porque a IA generativa, né, que a gente está falando aqui, ela tem a capacidade de criar novos conteúdos baseado em uma base de dados existente. Então, ela vai colher uma base de dados ali e vai tomar decisões com base naqueles padrões, né? Então, sempre ela vai precisar ser treinada de forma eficiente. E sempre vai precisar de alguém. Mas aí, olhando para o futuro, assim, porque, cara, a IA generativa progride tão rápido. Há 5 anos atrás, ninguém estava falando desse negócio, né? Realmente. Olhando 5 anos no futuro, olhando 10 anos no futuro, sabe? Como vocês enxergam o papel do programador? Tem o risco da IA tornar o programador obsoleto daqui 10 anos? 10 anos eu acho que não, mas daqui uns 25 talvez, hein?
uns 20. Eu acho que a gente vai acompanhar conforme os anos, mas se continuar nessa evolução que foi tão rápida assim, assusta um pouco. Mas vamos pensar em 10 anos. Eu acredito que não vai tornar obsoleto. Tornar um trabalho de programador obsoleto tem que estar bem avançado. Mas vai mudar um pouco o que o programador vai fazer. Igual a gente comentou aqui, ele vai ter mais um papel de supervisionar. Eu acho que não vai ter mais aquele programador que talvez, sei lá, aquele programador que escreve script, shell script. Eu acho que vai ter mais aquele script beginner, né? Aquele engenheiro de script que vai escrever coisas para IA. E o programador vai ficar responsável por supervisionar ela durante nesse tempo de 10 anos. Assim, eu acho que a gente vai estar lado a lado da IA. A gente vai estar lá como copiloto aí. Eu acho bem difícil, né? 10 anos assim, é muito imprevisível, né? Basta a gente olhar, por exemplo, tem até aqueles vídeos de comparação, né? Vídeos gerados por IA há um ano atrás, né? E vídeos gerados hoje, né? E é surpreendente a evolução, né? Então é bem imprevisível você dizer até daqui a um ano, né? Daqui a um ano elas vão melhorar, mas em qual nível exatamente ela vai ficar, né? Muito, muito imprevisível. Assim. A gente pode ter esses dois lados, né? De um crescimento exponencial da IA, mas também de uma estagnação. Em algum momento pode estagnar, né? A gente viu aí também que em pouquíssimo tempo teve o surgimento também da DeepSeek, que foi notícia no mundo inteiro, né? Que apesar do pouco investimento da DeepSeek na sua inteligência artificial, ela já bateu o nível ali das grandes Big Techs, né? OpenAI. E então, assim, em pouco tempo nós tivemos essa transformação, né, esse avanço, mas também pode chegar a um ponto de que vai estagnar por problemas estruturais, né, talvez ali por a base de dados. Aí eu acredito que a IA vai sim se aperfeiçoar, até porque na tomada de decisões, que ela tende a simular, né, o pensamento humano, a tomar decisões baseadas em padrões. Então, aí a generativa, ela tende muito a fazer isso, e o que a gente vai ter aí nos próximos anos, com certeza, vai ser aperfeiçoamento disso, para ter menos alucinações, para ter menos problemas de resposta inesperadas. Então, a gente vai caminhar talvez num dos dois sentidos, né? De continuar com um crescimento considerável, ou de chegar a um ponto também ali que o crescimento vai ser leve, vamos ter um gráfico mais linear. Pode estagnar, né? A gente comentou isso no podcast anterior, o Futuro do Trabalho, a gente comentou do metaverso, que muito louco. a Tabata comentou, veio forte e estagnou. Ninguém mais fala muito do metaverso, né? Ficou um pouco para trás. Pode acontecer com a IA, óbvio, mas se continuar nessa evolução, eu penso assim, continuar nessa evolução que teve nesses últimos 5 anos, daqui 30 anos, eu acho que a gente vai estar num mundo muito diferente, sabe? Mas em questão de 5, 10 anos, eu acredito que não mude tanto. O programador ainda vai ser muito importante. Acho que até 30 anos vai existir programador, mas talvez com um novo nome. Eles vão gourmetizar o nome conforme a época. Mas o futuro a Deus pertence. A gente tem que considerar também que o investimento hoje em IA é muito grande, né? Muito. A gente não sabe se isso vai ser sustentável, né? Porque eu acredito que essa operação ela não é sustentável, né? No primeiro momento, assim, o que ela gasta não é o que ela recebe ali, por exemplo, no ChatGPT, por exemplo, o que ela recebe de assinatura, será que paga o custo que ela já teve para construir tudo aquilo? Acho que não. E até que ponto isso vai conseguir evoluir, né? Vai chegar um ponto em que simplesmente não vai ter dinheiro, né? E vai fazer o quê? Vai continuar investindo ou vai... pesquisa, Wellington, no trimestre passado, mais da metade dos CIOs estavam decepcionados com o ROI dos seus investimentos em IA. A gente botou dinheiro no negócio aqui e não volta. É que é difícil, né? Se você for... Tudo bem, a gente pode falar de maior produtividade, mas é tudo muito subjetivo. E dependendo de como você usa a ferramenta, é um ganho marginal, né? Então, assim, é até difícil de conseguir mensurar se realmente aquilo está trazendo retorno ou não, né? Porque, de novo, a gente volta naquele assunto de, ok, ela pode até gerar mais rápido, mas e a manutenção? Aí se a pessoa gasta mais tempo fazendo a manutenção, deu na mesma, ou até pior, né? Então, acaba que o retorno ali foi zero, né?
Então, assim, acho que tem essa questão também de dinheiro, e até teve também uma notícia aí há um tempo atrás, foge um pouco da parte do uso da IA, mas que está tendo um impacto socioeconômico, assim, a IA, porque os data centers e tal, eles estão consumindo tanta energia que está aumentando a conta de energia elétrica dos habitantes, assim, as pessoas estão querendo sair de lá, ou, enfim, estão querendo questionar a prefeitura, o estado, porque está aumentando os custos de vida das pessoas. Então, está tendo um impacto econômico, assim, sabe? Não é simplesmente a IA isolada, né? Mas existem máquinas super potentes ali fazendo todo aquele processamento, e até tem alguns dados aí, né? Do tipo, quanto de energia você gasta com um prompt aqui, né? Então, pesquisa aí, você encontra essas informações. É absurdo, né? Então, assim, as pessoas estão sentindo também dessas regiões, né? Estão sentindo o impacto da IA do outro lado, né? O lado negativo, assim, né? Como ela está afetando a vida delas. Quer dizer que o DeepSeek, otimizando o treinamento das IAs e o funcionamento, está ajudando a salvar o planeta, né? Exatamente. E até era uma discussão, né, nessa situação aí dos habitantes, dos moradores da região, era que a gente estava caminhando numa direção de vamos ser sustentáveis, tanto com computação quanto outras áreas. Estava caminhando, né, para otimizações, melhorias aqui, fazer mais com menos, e aí de repente veio o IA e estourou, né? Começou a fazer grandes data centers ali que consumiu um absurdo de energia, né? Pega aquelas placas de vídeo lá, né, para conseguir paralelizar. Então, assim, meio que todo mundo pegou essa ideia de sustentabilidade e colocou na lixeira, assim, agora vamos seguir nessa direção aqui até onde der. E aí vamos ver quanto tempo isso aguenta, né? Também tem essa questão de talvez estagnar por esse motivo, né? A engenharia tem que evoluir também, né? Tem que acompanhar. Verdade. Tem que evoluir. E voltando só na questão do custo que vocês falaram aí, eu acho que quem busca o avanço na tecnologia gasta muito mais, né? Eu acho que a OpenAI gastou muitos milhões a mais do que a DeepSeek, né? A criadora da DeepSeek, lá que eu esqueci o nome. Porque quem vem primeiro, né? Quem inventou a roda para fazer igual, acho que gasta bem menos, né? Mas voltando à questão daí do avanço da IA, acho que eu estou com um ponto importante, eu nem pensei nisso hoje aqui. A engenharia também tem que evoluir, cara. Os headers têm que ficar mais fortes, né? Senão, como que vai suportar tanto poder assim da IA, né? Acho que muita Sim. coisa tem que acontecer ainda para evoluir bem mais. Exatamente. Eu tenho um palpite sobre esse futuro aí, né? O Ryan está apostando aí que em 20 ou 30 anos a IA substitui o ser humano no desenvolvimento e tal. Eu acho que com o que a gente enxerga de tecnologia hoje, isso não vai acontecer. Não vai. Simplesmente não vai. Eu entendo que o crescimento das capacidades das inteligências artificiais vai seguir uma curva exponencial invertida. A velocidade de inovação, a velocidade do que ela é capaz de fazer, vai diminuir agora. Porque a gente chega perto de um limite ali, que é o que a gente tem hoje de modelo de inteligência artificial são modelos estatísticos. Os LLMs e os outros são todos modelos estatísticos. A gente pega um monte de números, coloca ali, e o computador te diz com base naqueles números qual é a melhor decisão, qual é a próxima palavra que tem que ir num texto, ou coisa assim, sabe? Isso tem, eu acho, né, na minha opinião, dois limites muito claros. O primeiro limite é o do real raciocínio, sabe? Então, você consegue ensinar uma inteligência artificial a reconhecer a diferença entre um gato e um cachorro. Você mostra para ela milhões de figuras de gato, milhões de figuras de cachorro, ela analisa os pixels, transforma em números e cria um modelo estatístico que quando você mostra uma figura de um gato ou de um cachorro, ela sabe dizer se aquilo é um gato ou um cachorro. Você consegue ensinar uma criança a diferença de um gato e um cachorro. Imagina uma criança humana que nunca viu um gato, nunca viu um cachorro. Você mostra para essa criança um gato e você mostra para essa criança um cachorro. Não milhões de gatos, milhões de cachorros. Um gato e um cachorro. Depois você mostra para essa criança um outro cachorro, menor, de outra cor, com outro formato. Ela olha e fala, é um cachorro. Como isso funciona? Não sei e ninguém sabe. Ninguém faz ideia do que é o raciocínio humano. A gente não consegue nem descrever esse comportamento, descrever como isso funciona.
como é que a gente vai mimetizar isso? Como é que a gente vai produzir um artificial disso se a gente não consegue nem entender como funciona, sabe? Então, esse é um limite da IA que é assim, cara, tem algumas perguntas que você faz para a IA que você percebe que ela não raciocina, ela está gerando um texto ali, não faz o menor sentido a resposta. Aí, se você corrige ela, as pessoas começam a corrigir, a próxima vez que alguém fizer aquela pergunta, ela vai responder certo, porque alguém treinou e tudo mais. Tal. Mas outra pergunta de complexidade semelhante, ela não responde. A IA não raciocina para resolver problemas de verdade. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que é a capacidade de tomar decisões com base numa capacidade que os humanos têm, que eu também não sei explicar, que é a empatia. A gente consegue se pôr no lugar do outro. Então, muitas vezes, você, programador, toma uma decisão no código ali, quando você está escrevendo o código, que vai impactar o negócio do seu cliente. E essas decisões, às vezes, você só comunica o cliente depois e está tudo bem e tal, porque elas são óbvias para você porque você tem a capacidade de sentir dor e de sentir prazer. E são essas coisas que movem o ser humano, sabe? Então você consegue se pôr no lugar do outro, tomar decisões que têm a ver com ética, com moralidade, tomar decisões e que o computador não tem essa capacidade. O computador não, sabe? Eu não consigo imaginar um computador que tenha isso. Então, eu não consigo ver a inteligência artificial tomando completamente o lugar dos seres humanos no desenvolvimento de software, porque no final das contas, desenvolvimento de software é humanas, sabe? A gente está resolvendo um problema da vida de alguém. A gente está tornando a vida de alguém melhor, a gente está tornando a vida dos consumidores, dos clientes de uma empresa melhor, sabe? Então, tem algumas lições que são muito óbvias que a IA, por olhar a massa de dados que ela tem, vai tomar a mesma que você e tal. Mas não dá para confiar na máquina. Se ela não pode ser penalizada por uma decisão errada, se ela não pode sentir dor, se ela não pode sentir prazer, se ela não pode ser beneficiada por uma decisão certa, então ela não deveria tomar esse tipo de decisão. Sabe? Então, eu não enxergo nem agora, nem em 20, nem em 30 anos, olhando para o que a gente tem hoje de tecnologia, talvez aí com o computador quântico, a gente faça uma grande descoberta que consiga, de alguma maneira, simular realmente a consciência humana, mas eu não enxergo isso. Não, acho que o ser humano ainda tem emprego por muito tempo. Vai ter menos emprego, porque ele vai ficar mais produtivo. Vão surgir empregos novos, não sei, mas não vai substituir o ser humano, não. A gente vai estar trabalhando ainda daqui 20 ou 30 anos. O aposentado. Espero que não, aposentado. Eu pretendo estar aposentado e trabalhando, fazendo alguma coisa, eu gosto. É isso, né? Temos um programa? Temos. Muito bem, Rápido, muito bem. né? Passa rápido a hora quando você está conversando. Pois é. Coitado de quem está ouvindo. Obrigado você aí que teve a paciência de chegar até o final da nossa conversa aqui. Deixa seu comentário. Se você está vendo isso aqui no YouTube, se você está vendo aí no LinkedIn, em algum lugar que tem comentários, deixa seu comentário, tá? A gente lê com carinho cada um dos comentários. A gente responde alguns, não dá para responder todos, mas a gente lê todos eles com carinho. Então deixa seu comentário, o que você acha dessas coisas aqui? A gente falou alguma besteira? Tem alguma coisa importante que a gente deixou de falar? Alguma coisa que você concorda muito? Deixa seu comentário aí. Valeu!